E aí pessoal, beleza? Aqui é a Stephanie. Hoje eu vou trazer um vídeo bem bacana para vocês, que é como criar a nossa aplicação integrando com a API do ViaCep. A API do ViaCep é quando a gente, por exemplo, vai fazer um cadastro em um site, vai de alguma forma colocar alguma informação do nosso endereço em alguma aplicação e a gente informa o CEP e através do nosso CEP ele retorna outras informações como rua, como cidade, como bairro. E é isso que a gente vai fazer hoje, criar uma aplicação que integra com a API do ViaCep. Então, bora lá. Bom, eu estou aqui com o Spring Initializer aberto. Então, para quem nunca mexeu nessa ferramenta, é só pesquisar no Google ou colocar o URL start.spring.io. É um recurso aqui do próprio Spring, então a gente consegue criar uma estrutura inicial do nosso projeto a partir daqui, sem ter que se preocupar com configuração, com template e tudo mais. Então, bora lá. A gente vai utilizar o Java, o Maven. Vamos usar a versão 277 do Spring, né? Aqui a gente pode colocar com BR, cadastro. E aqui embaixo a gente coloca endereço, que vai ser uma aplicação para cadastrar endereço. API. Que cadastra endereço, integrando com ViaCep. Aí aqui embaixo ficou com BR, cadastro endereço. A gente vai utilizar o jar e vamos utilizar a versão 11 do Java. Nas dependências, a gente vai precisar do Spring Web. Vamos precisar do Lombok também, né, para facilitar aqui pra gente. Por enquanto é isso. Se precisar, a gente vai lá no repository e adiciona mais coisas, beleza? Eu vou pedir para gerar. Então, ele vai baixar para mim. Vou pegar o projeto aqui e vou colocar aqui nos meus documentos. Vou pedir para ele extrair para mim. Beleza. Deixa eu verificar se está certinho. Ele criou uma pasta endereço dentro de endereço. Então, vou dar um Ctrl Shift. Vou colar esse cara aqui fora. Vou apagar meu zip. Beleza, então tá aqui, ó. Projetinho. Agora eu vou abrir a nossa IDE. IntelliJ. Então, a IDE aqui abriu para mim. Eu vou ir lá procurar o nosso projeto. Então, o meu tá dentro de documentos e endereço. Beleza, então o Maven já importou para mim aqui as dependências do meu projeto, já carregou aqui a estrutura básica. Então, se a gente vir aqui dentro do nosso projeto endereço, tem o source, main, Java, e tem que ter o nosso endereço application, que é a nossa classe principal para executar o nosso projeto. Então, a gente vai abrir ela aqui para garantir que está tudo ok. Como de costume, eu sempre executo a aplicação, mesmo que ela não tenha nada, que seja só o setup inicial, para garantir que a configuração está certinha, que está subindo e está tudo ok, certo? Então, vamos executar ele para ver se o nosso projeto está funcionando corretamente. Então, ok, ó, ele startou a nossa aplicação na porta 8080, significa que a nossa aplicação está funcional mesmo sendo só o setup inicial. Então, vamos começar o nosso desenvolvimento. Eu vou parar aqui a aplicação, fechar essa janelinha e vamos começar então. Então, qual é o intuito da nossa aplicação? A nossa aplicação vai integrar com a API do ViaCep para a gente poder buscar informações sobre um CEP, certo? Então, vamos inicialmente começar pela nossa request, porque eu já sei o que a gente vai receber. Então, eu vou colocar como endereço request. Lembrando que você pode utilizar request, pode utilizar in, depende muito do projeto, da onde você está, da empresa ou da forma que você realmente programa, né? Eu costumo utilizar request, mas também utilizo o in, de input, né? De entrada de dados. Então, nesse aqui eu vou colocar como endereço request. E o que a gente vai precisar aqui na nossa classe? Do private string CEP. Inicialmente, a gente vai precisar do CEP, certo? Como a gente está utilizando o Lombok, eu vou colocar o getter. Então,
Beleza, o usuário vai passar o CEP e a gente vai conseguir buscar as informações e retornar para ele, ok? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem a nossa classe de entrada, a gente vai precisar começar a criar a nossa controller, né? Que é por onde vai passar a nossa requisição, aonde vai começar, onde a gente vai ter as informações que o usuário passou e tentar fazer a requisição com a API do ViaCep. Então, a gente vai criar aqui também dentro dessa pastinha endereço controller. Então, controller é onde é a porta de entrada da nossa aplicação. Então, se a sua aplicação for um MVC, for REST, ela vai começar sempre pela controller, tá? Então, aqui a gente vai utilizar a notação REST controller, que a gente vai informar que aqui é a entrada da nossa aplicação. E aqui a gente vai criar o método para a gente poder utilizar os verbos HTTP. Então, a gente vai utilizar, pode ser um public response entity consulta CEP. O corpo da requisição vai ser a classe que a gente criou, a nossa request. Então, beleza, a gente criou um método público. O response entity é para a gente utilizar os status HTTP, então, nesse caso, ele vai retornar um 200, porque é uma consulta, mas se fosse, para a gente fosse cadastrar esse endereço em algum banco de dados ou algo do tipo, a gente utilizaria o 201, entre outros status HTTPs. Então, aqui, response entity, consulta CEP, a gente vai ter o nosso request body, o corpo da nossa requisição, que é a nossa classe endereço request, que tem o atributo CEP. Ok. Então, o que acontece? A gente vai receber esse endereço request e a gente tem que passar esse endereço request de alguma forma até que chegue no ViaCep. E lá no ViaCep, ele vai pegar as informações e retornar para a gente, certo? Então, vamos primeiro fazer um teste que eu faço de costume para ver se a nossa aplicação está funcionando certinho. Vou colocar return null e vou pedir para ele printar o endereço request CEP, só para garantir que está ok. Em cima do nosso método, a gente vai anotar como getMapping e a gente pode colocar consulta. Vou colocar a barra consulta aqui embaixo para ficar bonito. E aqui em cima da nossa classe, a gente vai colocar o request mapping, que é o mapeamento da nossa requisição. E aí a gente coloca o valor aqui para toda essa classe. Então, se a gente tiver N métodos, todos eles vão herdar esse nome deste recurso, mas incrementando o recurso que você colocou aqui, é o método. Então, request mapping, endereço, aqui, opa, endereço, então vai ficar endereço consulta, certo? Então, vamos então executar nossa aplicação. Enquanto isso, eu vou abrir o Insônia, mas você pode abrir aí o que você costuma utilizar normalmente. Então, eu vou criar aqui, ó, API endereço, uma collection. E aqui eu vou adicionar um novo método. Eu vou colocar o nome deste cara de consulta endereço. Lembrando, o nosso verbo é o get mesmo. E como que eu faço para achar qual que é a porta que está executando a minha aplicação? Eu vou lá na minha aplicação e aqui geralmente no console ele mostra, ó, que o Tomcat foi startado na porta 8080. Então, como que você deve colocar lá no Insônia? Você coloca local host, dois pontos, barra, barra, 8080, barra, aí, primeiro o nome do nosso recurso, endereço, tá? Então, endereço, barra, o nosso método, consulta. Então, se eu chamar lá o endereço consulta,
é este método aqui. Eu posso ter um endereço cadastra, por exemplo, um outro método. Então, a partir desses pontos de recurso aqui que a gente está mapeando, a aplicação sabe exatamente aonde ela deve consultar, certo? Então, endereço consulta. No body, nós vamos ter um JSON, né, que é o nosso objeto, que é o nosso endereço request, e ele tem um atributo CEP. Então, sempre em aspas, o nosso JSON. E eu vou passar um CEP para ele. Shopping Moca. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, ó, Moca Plaza Shopping. Vamos pegar este CEP aqui como exemplo. Então, este é o CEP que eu estou passando. A nossa URL é essa daqui, com os nossos recursos. Nossa aplicação já está no ar. Então, se tudo ocorrer bem, ele só tem que printar aqui pra gente o CEP que a gente passou, ok? Então, vamos mandar. Ele deu erro, não foi suportado o protocolo. Eu acho que é por causa do bar. Localhost 2.8080, de novo. É, isso mesmo. 200, significa que deu ok, mas ele não retornou nada. Então, a gente vai ver na aplicação. E aqui está, ó, 031, 260, 00. Então, sabemos que até aqui a nossa aplicação está funcionando, a gente está recebendo o CEP, está tudo ok. Então, vamos continuar. Vou apagar esse system. Vamos criar uma camada mais elegante, né? Em vez de a gente chamar aqui dentro da nossa controller, tudo, o que ele tem que fazer. Então, eu vou criar um endereço service. Endereço service, que vai ser a camada de serviço, onde a gente vai poder chamar banco, vai chamar outras aplicações, vai poder criar regras de negócio e tudo mais. Então, geralmente é aqui na service. Aí a gente vai anotar como service, para o Spring Boot saber gerenciar este cara. E aqui a gente vai criar um outro cara. Por enquanto a gente vai criar como void. E vamos colocar como executa. Por que executa? Porque a gente vai ter lá, a gente vai chamar este cara aqui lá na controller, endereço service. E aí dentro dele a gente vai chamar o executa. Então a gente sabe que a gente está chamando o endereço service e aqui dentro ele vai executar algo. Não interessa para a controller o que ele vai executar. Se ele chamou, ele tem que retornar exatamente o que a controller espera. O que ele vai fazer aqui dentro, a controller não precisa saber. Então, void, ele não vai retornar nada, ele executa e ele vai receber o endereço request, certo? Por enquanto. E aí, o que ele tem que fazer com esse endereço request? Ele tem que pegar esse endereço request e mandar lá para a API do ViaCEP, certo? Então, vamos voltar na nossa controller. Vamos organizar aqui já, para a gente não ter problema. Vamos chamar a nossa classe endereço service. Endereço service. Então, eu estou chamando aqui a endereço service, a minha classe vai ser privada, o atributo dessa classe vai ser privada, e ele vai ser final, porque ele não vai mudar o estado dessa classe aqui. Então, ele só vai chamar. Só que aí aqui ele reclama, ele fala que a classe endereço service, ela não foi inicializada, que ela precisa de um construtor. Eu posso criar um construtor aqui na mão, como a ideia sugeriu. Então, ela vai criar aqui endereço service, aí ela vai pegar a variável endereço service daqui e vai colocar o valor endereço service que é da própria classe. Ou, para ficar mais elegante, a gente pode colocar aqui em cima o construtor do Lombok. Require args constructor. Ele vai criar o mesmo construtor, só que por debaixo dos panos. Então, não vai ficar aqui o construtor e tudo mais. Ele vai criar para você por debaixo dos panos. Então, aqui a gente vai chamar, por enquanto aqui fora, endereço service, ponto, executa, passando o nosso endereço request. Então, vai bater no nosso endpoint de consulta, recebendo o endereço request, e aí ele vai chamar endereço service e vai pedir para ele executar algo.
o que ele vai executar não interessa para controller, como eu falei. O importante é você saber gerenciar certinho o que ele está chamando, né? Você não vai chamar qualquer método, mas a controller não precisa saber exatamente o que vai acontecer lá dentro da service, ela só precisa do resultado. Então, por enquanto, a gente está passando aqui, a gente não vai receber nada, porque o nosso método está como void, mas vamos indo aos poucos que eu vou explicando para vocês. Então, ok. Então, o endereço service chegou aqui, ele recebeu a request, e aí agora a gente precisa do quê? A gente precisa chamar a API do ViaCep para consultar para a gente, né? Porque é ela que realmente vai consultar o CEP e retornar o que tem para retornar para a gente. Então, vamos criar uma classe aqui também, que se chama endereço FEM. Já vou explicar para vocês. FEM, por que FEM? Porque o FEM é um recurso que a gente utiliza para fazer integração com outras aplicações REST, por exemplo. Então, a gente vai precisar colocar a dependência deste recurso para a gente conseguir utilizar. E aí, geralmente, eu coloco o nome da classe, né, da aplicação, endereço, e FEM, que significa que eu vou colocar requisições que vão utilizar a integração via FEM aqui dentro. Então, fica mais fácil para você saber o que está acontecendo. Por exemplo, aqui é controller, aqui é service, aqui é onde vai ter as integrações utilizando o FEM, aqui é request. Geralmente eu uso esse padrãozinho. Então, ok. Então, temos aqui a nossa classe FEM, a nossa estrutura aqui básica. Agora que a gente vai começar a criar a configuração. Mas antes de mexer nessa classe, vamos lá no nosso POM e a gente vai adicionar a dependência do FEM aqui, senão a gente não vai conseguir utilizar os recursos para fazer a integração. Vamos colocar aqui Maven Repository. Esse Maven Repository é um lugar onde você pode achar todas ou quase todas as dependências que você precisa para utilizar no seu projeto. Vou escrever OpenFEM. Ó, Spring Cloud Starter OpenFEM. É este cara aqui que a gente precisa. Vamos usar uma versão que tenha bastante uso, né, para a gente não sofrer. Pode ser essa daqui, ó, 3.1.1, tem 17 usos. Aí a gente vem aqui, Maven, e a gente copia essa dependência aqui e coloca no nosso POM. Pode ser aqui abaixo do Starter Web. Ok? Aí aqui na parte superior direita vai estar o Maven falando para a gente recarregar essa classe. A gente clica aqui e ele vai baixar a dependência para a gente. Ok, então aqui o Maven já carregou para a gente, já importou para a gente a dependência. Ele vai reclamar aqui porque já tem outras versões superiores, né? Mas a gente vai utilizar essa aqui 3.1.1 mesmo. Então, podemos continuar lá na nossa classe endereço FEM. Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer? Vamos anotar a nossa classe FEM com a anotação FEMClient, que é este cara aqui, ó, org spring framework.cloud.openFEM. Vamos abrir parênteses. E aí, aqui dentro, tem algumas coisas que você pode colocar dentro da sua anotação, para você poder identificar, configurar e tudo mais. O que a gente vai utilizar? O URL, que é exatamente a URL da API ViaCep que a gente vai precisar utilizar. Então, URL. Eu já tinha copiado aqui o endereço, então eu só vou colar aqui. O endereço é esse aqui, ó, https://viacep.com.br/ws/ este aqui é o endereço da URL, certo? E aí a gente pode colocar um nome também. Vamos colocar ViaCep. Então, tecnicamente, a gente já tem a nossa classe endereço FEM, já tem uma URL aqui para poder consultar. Só que só isso não basta. A gente precisa criar um endpoint, criar aqui o objeto de retorno, o que vai ir, o que não vai. Então, a gente vai criar aqui um endereço out. A gente não tem ainda esse cara, por isso que ele está vermelhinho, mas a gente vai colocar aqui porque a gente já vai criar ele. E o nome pode ser busca endereço CEP. E daí ele vai receber um pet variable, que vai ser o CEP. O pet variable é a variável que vai aqui
na URL. Então, por exemplo, vai ter o ws barra e aí o valor da nossa variável dentro da URL do ViaCep para bater lá certinho e consultar as informações que a gente precisa. Ele vai ser uma string cep. Ok, então a gente criou aqui inicialmente o método. Aqui ele é só assinatura, ele não tem uma implementação, é só assinatura do nosso método, porque a implementação ela tá lá na API do ViaCep, né? Então ele vai lá bater com o CEP, vai pegar as informações e vai retornar aqui pra gente no nosso objeto. Agora vamos lá criar o nosso objeto para ele não reclamar aqui. Ah, outra coisa, eu acabei esquecendo. Aqui ele não é uma classe, tá? Ele é uma interface. Por isso que ele reclamou aqui, porque aqui não tinha implementação. E quando não tem implementação aqui, geralmente é interface, tá? Então, public interface, endereço FEM, e aqui a assinatura do método que você vai utilizar para bater lá na API do ViaCep. Ok, então vamos criar a nossa classe endereço out. Na verdade, eu vou até trocar aqui para ficar igual a da request. Só que em vez de out, vai ser response. Como a gente está usando request, então a gente vai utilizar endereço response. Então, vamos criar a nossa classe endereço response. E o que a gente vai precisar para pegar do retorno lá da ViaCep? Vamos precisar do CEP, então vai ser string CEP. Vamos colocar como private, então private string CEP. Vamos precisar private string logradouro. Private string bairro. Localidade. UF. Então, por enquanto vai ser isso. CEP, logradouro, bairro, localidade e UF. Certo? Então, a gente vai precisar criar, adicionar aqui um construtor cheio e os getters, para a gente conseguir pegar os valores dos campos. Então, é isso daqui. CEP, logradouro, bairro, localidade e UF, certo? A gente vai voltar aqui no nosso FEM. Ele já importou aqui pra gente a nossa classe endereço response. E a gente vai agora chamar nosso endereço FEM na nossa service. Então, vamos chamar aqui a instância da nossa classe endereço FEM, endereço FEM. Vamos colocar como final também. Vamos chamar o construtor do Lombok. E a gente vai chamar agora, vamos colocar aqui o endereço response. E a gente já vai chamar o nosso endereço FEM no nosso próprio retorno, porque o endereço FEM, ele já retorna o endereço response que a gente precisa. Então, endereço FEM, ponto, buscar endereço CEP, request get CEP. Se você colocar o mouse em cima do método, ele retorna endereço response, que é exatamente o que o nosso método executa, espera retornar para a nossa controller, certo? Aí aqui, na nossa controller, a gente pode pegar a nossa service e já retorná-la aqui. Vamos ver... Ah, tá. E aí a gente precisa colocar aqui response entity.ok. E dentro do nosso ok, que seria o 200, a gente retorna o nosso body, que seria o endereço response, certo? Ok, vamos colocar um breakpoint e vamos ver o que
o que vai dar. Vamos colocar aqui no modo debug. Ok, ele reclamou aqui, ó. Considerar definir o bin do tipo endereço FEM em sua configuração. Então, uma coisa. A gente precisa ir lá na nossa classe principal, que é endereço application, e anotá-la com @enable FEM clients, que ele meio que vai habilitar o FEM aqui na entrada da nossa aplicação. Então, com essa anotação, tecnicamente ele teria que funcionar, né? Então, vamos executar novamente no modo debug. E ele deu outro erro. Vamos dar uma olhada. Ah, sim. Ó, aqui, tá vendo como a ideia mostra aqui pra gente a log e como ele é bem detalhado, ó. Ele fala que o método buscar endereço CEP não está anotado com o tipo de verbo HTTP que é esperado. Então, ele não sabe qual é o tipo de método que ele vai acessar na API do ViaCEP. A gente não especificou isso. Então, a gente vai voltar lá na nossa classe endereço FEM e vai anotá-la com @getMapping. Que aí ele sabe que este método aqui é um método get que ele vai consultar lá na API do ViaCEP. E daí, aqui a gente vai ter que especificar também que vai ter uma variável, que vai ser o nosso CEP, o valor do nosso CEP, junto na URL, que vai ser o nosso path variable. Ele vai lá no nosso URL. Aspas, chaves, aí a gente pode colocar o nome CEP, né, porque é o mesmo nome que a nossa variável. Então, aqui vai ser uma variável, que é este cara aqui. Então, ele vai pegar o valor dessa variável CEP e vai incluir aqui na nossa URI, para ela poder ser inclusa nesta URL aqui do FEM Client e chamar a API do ViaCEP certinho. Aí, a gente vai colocar /JSON, porque ele espera um JSON lá para poder conseguir consultar, ok? Então, é isso. Agora vai. Vamos ir no modo debug. Então, aqui, ó, agora foi. A nossa aplicação startou na porta 8080 e então vamos ir debugando para entender o que está acontecendo e se realmente deu certo, né? Vamos voltar lá no Insônia. Então, aqui eu já tenho, né, a URI configurada da outra vez que a gente tinha colocado, o objeto, a variável CEP e o valor da variável, certo? Então, vamos mandar para a nossa aplicação. Então, ele já caiu aqui no nosso breaking point. Então, o nosso breakpoint, o que ele faz, né, para quem nunca viu? No modo debug, ele vai parar na sua aplicação onde estiver esse breakpoint. Então, por exemplo, ele vai executar a aplicação e aí quando chegou na linha 19 da nossa controller, eu pedi para ele parar, porque eu quero ver o que está acontecendo aqui. E eu quero ir passo a passo para saber o que está acontecendo, porque quando a aplicação executa normalmente, ela é muito rápida, então você não consegue ver onde ela passou, o que ela fez. Então, eu coloquei o breakpoint aqui na linha 19 para a gente ir passo a passo, entendendo o que está acontecendo. Então, certo. Aqui embaixo no console, na parte debugger, ele mostra para a gente o que está acontecendo aqui. Então, tem aqui o nosso objeto endereço request, que tem o atributo CEP, e tem o valor que eu passei lá no Insônia, que é o 0312600. Então, significa que ele conseguiu pegar lá do Insônia o valor. E aí, ele está chamando a nossa classe endereço service. Então, a gente vai entrar lá nela para saber o que vai acontecer. Então, para entrar nela, a gente utiliza aqui esse terceiro ícone, que seria o F7, e clica dentro do método que a gente quer entrar, que é este executa. Aí, ele cai na nossa service, endereço service. Então, aqui, ele também conseguiu pegar o valor do endereço request, e aí ele vai chamar o FEM. Só que aí tem um problema. Quando a gente utiliza FEM, a gente não consegue debugar. Então, eu não vou conseguir entrar lá no FEM e ver como que ele chamou, por exemplo, debugar lá na API do ViaCEP. Isso não vai acontecer. Então, o que nos resta é só vir aqui e dar um F8 para ver se realmente ele conseguiu retornar ou se ele vai dar erro. Então, vamos lá. Ok, ele não deu nenhum erro. Então, significa que realmente ele conseguiu bater lá no FEM, porque se ele tivesse estourado algum erro, ele apareceria aqui no console, ele nem voltaria para a controller.
mas como ele voltou, significa que realmente ele conseguiu bater lá. Se ele trouxe algo ou não, a gente vai saber agora. Então, a gente pode vir aqui, ó, no Resume Program e dar um F9. Finalizamos a aplicação. Ele não deu nenhum erro, então vamos lá na Insônia para ver o que ele retornou para a gente. E, tcharam! Ele conseguiu consultar o CEP e retornou para a gente, ó, CEP, Logradouro, Rua Capitão Pacheco e Chaves, bairro Vila Prudente, localidade São Paulo. O F, São Paulo. Então, realmente ele conseguiu. Então, significa que a nossa integração deu certo. Ele conseguiu bater na API do Via CEP, passando o CEP que a gente informou, e conseguiu retornar as informações que a gente precisava. Então, ok, isso já é um grande começo, né, que é o intuito aqui do nosso vídeo, mas vamos dar uma organizada. Vou parar a aplicação, tá certo? Aqui a gente pode deixar aqui do jeitinho que tá. Nosso endereço request. Eu criei como um objeto, porque aí eu deixo para vocês poderem implementar este projeto, de repente salvar no banco de dados, de repente colocar um atributo complemento, porque às vezes quando a gente consulta um CEP, ele não vem um complemento, né? Se você mora num condomínio, se você mora num apartamento, se você mora em algum lugar assim diferente que tenha um complemento. Então você pode colocar aqui também. Poderia ter sido uma string, sim, mas eu deixei em aberto aqui para vocês poderem implementar este projeto e ganhar mais XP também na questão da programação, né? Então, aqui vai ser só isso mesmo. Na nossa application, fica aqui do jeitinho que tá. Na nossa service, vamos colocar aqui explicitamente, né? Public, para ficar bonitinho. Não tem nenhum import que não deveria estar. Na nossa controller está ok. No nosso FEM tá bonitinho aqui. Então, aqui tá ok. No nosso endereço response também. Uma coisa legal que eu não mostrei para vocês é que vocês podem fazer isso daqui também para ver como que o ViaCEP retorna as informações, como que eu sei quais os campos a ViaCEP retornou para mim. Você pega a URL, você vem aqui no Google, coloca o CEP, né, que você quer consultar, 0 e /JSON, exatamente como a gente colocou lá na nossa aplicação. E aí ele mostra pra gente, ó, tá vendo? CEP, logradouro, complemento, bairro, localidade, UF, IBGE, GIA, DDD, CIAF. Então, esses são todos os campos que ele retornou deste CEP. Então, você consegue, se você quiser adicionar o restante desses campos lá dentro do seu objeto, se você quiser colocar complemento também. Neste caso aqui ele tem um complemento, mas pode acontecer de ser um CEP que não tenha complemento, então tem que se atentar a estes pontos. E dessa parte aqui é isso que eu queria mostrar para vocês do ViaCEP. Aqui o nosso FEM está ok, o nosso response está ok. Vamos só organizar esses pacotes aqui, porque teve gente que ficou bravo, achando que eu não ia organizar, mas eu faço assim para ser mais simples e no final a gente só se preocupar com a organização, em vez de ser o inverso, né? Então, a gente vai criar aqui dentro do nosso pacote endereço um novo pacote, e aí a gente cria uma controller, a gente manda nosso endereço controller para lá. Vamos criar um pacote service também. E aí a gente manda a nossa service para lá. Vamos criar um pacote também chamado FEM. E vamos colocar nosso FEM lá também. E vamos criar um pacote. Model. E aí dentro do nosso model a gente cria um outro pacote como DTO, que é
o mapeamento de dados que a gente está recebendo, que a gente está retornando. No nosso caso, não tem entidade, né? Porque a gente não salvou no banco, não fez nada, a gente só recebeu mesmo e retornou. Mas aí, se vocês quiserem implementar e continuar esse projeto, vocês podem criar uma entidade, pode salvar isso no banco de dados, pode criar um método para atualizar. Fica aí a critério de vocês, para vocês desenvolverem. Então, a gente vai colocar aqui DTO e a nossa application fica fora mesmo. Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, só recapitulando sobre o FEM, né? Então, sempre que vocês quiserem integrar com uma API REST, dá para utilizar o FEM. Existem outras formas também, como o REST Template. Mas o FEM é super fácil, você só informa o URL, informa o método que ele está esperando, o objeto que ele espera, né? Se for via parâmetro, por exemplo, uma variável, você informa aqui que vai ser um CEP, por exemplo, do via CEP. Se for uma aplicação, se for um objeto, você coloca um request body. E aí você mapeia o retorno de acordo com o que a aplicação devolve. Você não vai poder também mapear um objeto que tem campos que não existe com o que a aplicação está retornando, porque vai dar erro. Então, vocês podem pesquisar, ver o que a aplicação retorna e tentar integrar. Até mesmo se vocês fizerem uma aplicação local, por exemplo, a gente fez essa. Se eu quisesse, eu poderia criar uma outra aplicação aqui localmente e tentar integrar também, sabe? Só que seria localhost, a não ser que eu subisse essa outra aplicação em um ambiente na internet e tudo mais. Mas aí é isso, gente. Isso que é o FEM Client, ele faz a integração pra gente de forma bem simples. Só é necessário você configurar certinho a URL, o objeto, o que ele retorna, qual que é o método, colocar a dependência dele e sucesso. Não tem erro. E aí eu deixo para vocês, se vocês quiserem fazer teste, se quiserem implementar mais, fiquem super à vontade. Pode me falar nos comentários se vocês gostaram ou não. E é isso, eu também vou deixar o link do repositório para quem, se caso se perder no meio do caminho aqui da explicação, não entendeu ou eu fui muito rápido. Vou deixar o link aqui para vocês e eu espero que vocês curtam muito. E é isso, gente. Então, até a próxima.